Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse poncho. É lindo, ele é facinho de fazer, ele gasta um pouquinho mais de lã por conta deste ponto em relevo, ó. É um ponto bem lindo, ficou num tamanho ótimo. Depois de todo prontinho, ele ficou pesando 735 gramas, tá? Eu usei a lã molé, mas você vai variar aí dependendo da lã que vocês forem usar, a agulha que vocês usarem. Eu usei a agulha número 5, se vocês usarem uma agulha maior, o ponto fica mais ralinho, pode ser que gaste um pouco menos de fio, tá? Eu gastei 735 gramas, depois dele todo prontinho, com franjinha, já todo prontinho e arrematado os fios. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo para vocês. Então, bora lá para a videoaula desse lindo poncho. Eu vou usar a lã molé da Círculo. Esse aqui é o novelo de 100 gramas, o tex dela é 500, ela tem 200 metros. Tá? Eu vou fazer, aí no início do vídeo eu falo pra vocês certinho a quantidade que eu gastei. No final do vídeo também eu falo a quantidade de novelos que eu gastei. A agulha de crochê, eu vou usar a agulha número 5. Eu vou começar pela parte da gola, tá? Vou fazer a gola. Então, como que eu vou fazer? Deixa um pedacinho aqui pra gente arrematar depois. Dou uma torcidinha aqui, ó, no fio, seguro. Com a agulha eu puxo essa laçadinha e já fiz aqui, ó, a minha laçada inicial para eu começar a fazer aqui um cordão de correntinha. Como eu falei para vocês, né, eu vou usar a agulha número 5, mas vocês podem usar aí a agulha da preferência de vocês, tá? Geralmente nos novelos da marca lá, o tamanho da agulha que você pode usar uma menor ou até uma maior. A diferença é que vai ficar mais molinho ou mais durinho os pontos. Então, ó, fiz a minha laçadinha inicial e agora eu vou fazer aqui um cordão com 80 correntinhas. 1, 2, 3, sem apertar, tá? Mesmo que eu esteja com uma agulha mais grossa, eu vou fazer um ponto bem soltinho, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Fiz aqui, ó, o cordão com 80 correntinhas. Então, eu seguro aqui, ó, onde eu já tô com a agulha, tá? E deixo aqui, ó, bem retinho, tá? Pra gente fechar. Então, eu vou aqui, ó, com a mão, bem certinho, pra não deixar torto. Pra gente fechar esse círculo, pra começar a fazer a gola, ó. Deixei aqui retinho, dou uma viradinha. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho... E fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui, ó, o círculo onde vai ser a gola. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa pontinha de fio aqui, ó. Eu vou subir 3 correntinhas, mas eu já vou esconder essa pontinha de fio inicial. Então, eu vou jogar aqui, ó, pro lado. Vou lá, pego o fio, faço uma correntinha, jogo esse fiozinho pra cá novamente, ó. Faço uma correntinha, joga esse fiozinho pra lá novamente, faço 3 correntinhas. Depois você dá uma ajustada aqui, ó. E aqui já fica bem certinho, tá? Porque vai ser a parte de cima da gola. E a gente esconde esse fiozinho depois lá atrás. Então, essas 3 correntinhas vai ser meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha. E quando chegar no finalzinho, a gente vai ficar com 80 pontos altos. Então, vocês não podem pular nenhum, tá? Ó, vou no próximo, faço um ponto alto. Aqui, ó, na próxima correntinha, um ponto alto. E sem pular nenhuma, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, até eu chegar aqui, ó, no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu fiz até a última correntinha. E antes da gente fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, no meu primeiro ponto alto, você vê se tá bem retinho, tá, ó? Porque às vezes ele dá uma torcida, né, e você acha que tá retinho, não tá, ó, ele tem que ficar assim, ó, bem certinho, tá? Aí você vai fazer a emenda. Como o meu aqui tá bem certinho, ó, eu vou vir aqui
eu fiz as 3 correntinhas, né, pra dar a altura aqui do meu ponto alto. Então, eu vou vir aqui, ó, e fecho com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a trabalhar os pontos em relevo. Eu dou uma leve alongada nessa laçadinha, e aqui onde foi as correntinhas, ó, eu venho aqui por trás, coloco a agulha lá por trás, vou lá, puxo o fio, dou uma alongada, e faço aqui, ó, um ponto baixo em relevo, deixo a alça bem soltinha e faço uma correntinha. Então, esse vai ser meu primeiro ponto alto em relevo. Essa pontinha de fio eu vou deixar ali pra eu terminar de arrematar ela depois. Então, eu fiz um ponto alto em relevo aqui pela frente. No próximo, vou fazer o ponto alto em relevo agora por trás. Então, pego a agulha, ó, lacei o fio. Pego a agulha, venho aqui por trás do ponto, ó. Passo aqui por trás dele, vou lá, puxo o fio e saio lá por trás. Fiquei com as 3 laçadas e faço o meu ponto alto, ó. Solto 2, solto 2. Laço o fio. No próximo, agora eu pego pela frente, ó. Pego a agulha, vou lá atrás, passo por trás do ponto, puxo o fio e termino meu ponto alto. Solto 2, solto 2. Então, vai ser assim, ó. Tem que ser números pares, tá? Eu fiz 80, né? Pra dar certinho, ó. Um pela frente, um por trás. Um pela frente. Agora, o próximo vai ser por trás. Então, vou lá por trás do ponto, ó. Puxo o fio e faço meu ponto alto em relevo. Agora, pela frente, ó. Venho aqui pela frente, puxo o fio, faço meu ponto alto em relevo pela frente. Vou agora no próximo, ó, por trás, puxo o fio, ponto alto em relevo por trás. Agora, pela frente. E eu vou fazer assim, ó, por toda a carreira, em todos os pontos. Como eu comecei aqui pela frente, ó, quando chegar aqui no último, eu vou pegar ele por trás, tá? Então, vou fazer assim, ó, até o finalzinho da carreira e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, falta o último ponto, ó, então esse aqui eu fiz pela frente, esse aqui eu vou fazer por trás. Então, puxo aqui por trás, faço meu ponto alto em relevo. Se você contou, tá? E deu certinho os 80 pontos, vai dar certinho quando chegar aqui no finalzinho. Então, esse eu fiz por trás, porque eu iniciei aqui com o ponto pela frente. Então, aqui eu fiz o ponto baixo, ó, e a correntinha. Eu vou vir aqui na correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Sempre que eu chegar aqui no finalzinho, eu vou fazer isso, tá? Onde eu fiz o ponto baixo em relevo e a correntinha, que foi meu primeiro ponto, eu fecho na correntinha com ponto baixíssimo. Dou uma leve alongadinha, ó, não precisa ser muito, no fio, e vou começar agora a terceira carreira. Então, para a próxima carreira agora, vai ser sempre assim, tá? A mesma coisa, ó. Onde eu tenho ponto em relevo pela frente, vai continuar sendo ponto em relevo pela frente. Então, eu coloco a agulha aqui por trás, puxo, dou uma alongada, faço aqui meu ponto baixo em relevo, dou uma leve alongadinha na laçadinha e faço a correntinha. Então, aqui ficou o meu primeiro ponto alto em relevo. Pela frente, ó, laço o fio. Esse ponto, ó, eu fiz ele por trás. Vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui por trás, puxo o fio e completo ele. Fiz meu ponto alto em relevo por trás. O próximo, ele tá pela frente. Laço o fio, venho aqui, ó, pela frente, passo por trás desse ponto, puxo e faço meu ponto alto. Laço, vou nesse que tá aqui por trás, ó, então venho por trás, puxo o fio e faço meu ponto alto em relevo. Esse pela frente, eu continuo aqui pela frente. E ele vai ficando assim, ó, bem sanfonadinho, tá? A gola vai ser toda assim. Onde eu tenho ponto por trás, eu pego por trás e faço meu ponto em relevo, meu ponto alto em relevo por trás. Onde é pela frente, continuo pela frente. Eu agora estou fazendo aqui, ó, a terceira carreirinha, né? Ó, é bem facinho pra gente contar. Cada vãozinho desse, ó, é uma carreirinha. Então, aqui eu tenho uma carreira, 2 carreiras. Estou aqui fazendo a terceira carreira. Eu vou fazer até 15 carreiras, tá? Até eu ficar com 15 carreiras. Então, eu já estou na minha terceira e já tenho uma peça pronta. Eu já deixei uma peça prontinha para adiantar aqui o vídeo, ó. Dessa mesma forma, eu vou fazer todas as carreirinhas, tá? Quando chegar aqui, ó, no finalzinho, eu fecho com baixíssimo aqui na correntinha e faço novamente, ó, onde tem o relevo pela frente, vou fazer o relevo pela frente,
Onde tem o relevo por trás, faço o relevo por trás, tá? Dessa mesma forma, eu vou fazer por 15 carreiras. Eu vou pegar a peça que eu tenho pronta pra vocês verem, olha só. Essa daqui, ó, fiz as 15 carreiras. Caso você queira, deixa eu só erguer um pouquinho pra vocês verem melhor. Caso vocês queiram uma gola maior, pra você dobrar, né, e ficar bastante, uma dobra grande, pode fazer mais carreiras, tá? Pode fazer 20 carreiras, não tem problema nenhuma. Eu fiz aqui, ó, as 15 carreiras e ficou um tamanho ótimo. Esse tamanho dá até pra dobrar um pedaço também, tá? Então, aqui com a gola prontinha, ó. Agora, a gente vai dar início à parte do poncho. Agora, ó, com a gola já prontinha, eu vou continuar aqui. Então, eu vou fazer agora uma carreira de ponto alto. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas ou 2, tá? Se você fizer mais larguinha, pode ser só 2 correntinhas, pra ser aqui meu primeiro ponto alto. Eu fiz 3 porque eu fiz ela mais ajustada. Então, eu fiz um ponto alto, eu vou vir aqui, ó, nesse outro ponto aqui do meio, que é o que tá por trás, faço um ponto alto. Vou fazer um ponto alto pra cada pontinho. Ó, laço o fio, venho nesse ponto alto que tá em relevo pela frente, faço um ponto alto. No que tá em relevo por trás, faço um ponto alto. Esse próximo, um ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto alto pra cada ponto, até eu ficar aqui com um total de 40. Aí, quando eu estiver com 40 pontos altos, eu volto aqui pra gente colocar o marcador. Fiz aqui, ó, 40 pontos altos. Então, vou pegar o marcador e vou pegar aqui, vou colocar aqui nesse 40, ó. Se você não tiver esse marcador, você pega um pedacinho de fio de outra cor e amarra aqui, tá? Só pra você não se perder. Vai ser onde a gente vai fazer os aumentos depois, nas próximas carreiras. Agora, eu coloquei o marcador aqui, ó, no ponto de número 40. Eu continuo fazendo um ponto alto pra cada pontinho, até chegar na parte que eu iniciei os pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz aqui até no último ponto, o ponto alto. Então, vou vir aqui onde foi meu primeiro ponto alto, eu fiz 1, 2 na terceira correntinha, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, essa primeira carreirinha da parte do poncho, fiz de ponto alto normal. E agora, eu vou começar a fazer o que vai ser o modelinho do poncho. Então, vou fazer assim, ó, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. E aqui nesse mesmo ponto, ó, eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui, ó, metade de um leque. E eu só vou finalizar a outra metade do leque quando eu chegar aqui no finalzinho da carreira, tá? Pra facilitar, pra gente não ficar caminhando com ponto baixíssimo até o meio do leque, que vai ser sempre que a gente vai trabalhar leque no leque. Então, eu vou fazer metade do leque, os 3 pontos. E depois desse leque, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas, tá? Eu só vou fazer essas 2 correntinhas depois do leque e antes do leque, tá bom? Mas eu vou explicar certinho pra vocês. Agora, eu vou laçar o fio, ó. Eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto, eu vou fazer um V. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Agora, ó, entre um V e outro, eu não vou fazer essas 2 correntinhas de separação. Como eu falei, né, vai ser só antes e depois do leque. Agora, ó, laço o fio, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, outro Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Laço o fio, ó, sem correntinha nenhuma, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, vou repetir o V novamente. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou fazer dessa mesma forma, ó, de Vzinhos, até eu chegar no marcador, tá? Quando chegar aqui no marcador, eu volto com vocês, pra explicar aqui certinho, ó. Laço o fio, pulo 1, 2, 3, no quarto, vou repetir o Vzinho novamente. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Cheguei aqui, ó, onde tá o marcador, sobrou aqui, ó, 1, 2 pontos.
Então, vou fazer aqui onde tá o marcador, tá? Não tem problema. Eu vou aqui onde tá o marcador e vou fazer o leque. Então, aqui onde tá o marcador vai ser o leque. Antes do leque, né, ó, vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. Já tava esquecendo dessa parte. Essas 2 correntinhas de separação... Opa, bati aqui no celular. Essas 2 correntinhas de separação vai ser antes do leque e depois do leque. Então, fiz aqui, ó, as 2 correntinhas de separação, laço fio. Vou aqui onde tá o marcador. E vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2. Eu vou até tirar o marcador aqui pra não me atrapalhar. 3 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas e no mesmo espaço mais 3 pontos altos. O leque só vai ter aqui e é onde a gente iniciou, tá? O meu fio, ó, ele tá acabando e eu deixei aqui que eu vou fazer a emenda junto com vocês, tá? Pra vocês verem como que eu faço a minha emenda. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, já fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas, agora mais 3 pontos altos. Já fiz 1, vou laçar o fio, vem aqui, ó, vou soltar metade. Como o fio já tá um pedaço pequeno, eu já vou pegar aqui o próximo fio. Eu sempre gosto de fazer assim, ó, faço metade de um ponto alto, seguro esse fiozinho lá atrás, já pego aqui, ó, deixo um pedacinho pra gente rematar depois, pego esse novo fio do novo novelo e completo esse ponto alto. Então, ó, quase não dá nem pra perceber, tá? Porque depois que a gente ajustar aqui o ponto certinho, ó, não dá nem pra perceber. Agora, eu faço mais um ponto alto pra formar o meu leque. Então, fiquei, ó, com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Esse fiozinho aqui, ó, que eu fiz a emenda, eu vou dar um nozinho nele, pra não soltar, tá? Como a gente vai trabalhar com lã, então eu vou dar nozinho, porque ela vai ficar por trás, não vai aparecer. Ó, aperto bem, e depois eu vou caminhar com ele aqui, ó, nessas 2 correntinhas, porque quando eu trabalhar o próximo lequinho, eu já trabalho aqui por cima dele, tá? E já fica um arremate bem certinho. Então, eu fiz aqui o leque, então, depois do leque, eu também faço 2 correntinhas. Agora, eu começo, ó, da mesma forma que eu fiz aqui deste lado. Fiz as 2 correntinhas, ó, laço o fio, venho aqui, conto 1, 2, 3, no 4º ponto, eu vou fazer o V. 1 ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, no mesmo espaço. Sem correntinha nenhuma, eu laço o fio, pulo 1, 2, 3, no 4º ponto, faço outro Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, pulo 1, 2, 3, no 4º, faço o Vzinho novamente. Eu vou fazer assim até chegar no primeiro lequinho que a gente começou, né? A gente fez metade de um leque. Opa! Conversando sobre o leque, já ia fazendo um leque. Ó, o ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Fiz mais um Vzinho. Então, vou fazer até chegar no próximo leque, onde a gente iniciou, né, com apenas 3 pontos, pra gente finalizar. Então, vou ficar com 2 leques. Esse e aqui onde que a gente vai finalizar já já. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o leque, então, o Vzinho. Então, eu fiquei com 9 Vzinhos de um lado e 9 Vzinhos do outro lado, tá? E leque de um lado, leque do outro. Aqui no finalzinho, ó, o que que aconteceu? Eu fiquei aqui sobrando, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui onde que eu pulei, ó, 2 pontinhos, eu poderia ter pulado mais um, tá? E ter feito no próximo, pra dar certinho. Aí, ia ficar aqui, ó, pulando 3, e lá sobrava 3 também, mas não tem problema nenhum, isso não vai interferir em nada, tá? Eu vou deixar assim mesmo, ó, aqui eu pulei 2, né? E aqui eu vou ter que pular 4, pra dar certinho. Então, eu fiquei com 9 Vzinhos de um lado, 9 Vzinhos do outro. Então, vou laçar o fio, e aqui onde eu iniciei, ó, o meu leque, eu vou vir aqui, bem no pezinho, e vou fazer mais 3 pontos altos pra finalizar este leque. Então, faço 1, 2, 3. Como eu fiz dentro de um pontinho, ele fica assim mais apertadinho. Agora, ó, eu vou laçar o fio, vou vir no meu primeiro ponto, ó, onde que eu tenho aqui as correntinhas. Passo aqui por dentro, puxo o fio,
E vou fazer aqui um meio ponto alto. Então, eu pego o fio e solto aqui, ó, as 3 laçadinhas de uma vez. Então, agora, ó, já fiquei aqui no meio do leque, tá? Não precisa você fechar aqui. Deixa eu só desmanchar aqui, ó, que eu vou fazer aqui com vocês novamente, que eu esqueci de um detalhe. As 2 correntinhas antes e depois do leque, né? Ó, como eu fiz aqui as 2 correntinhas, eu tenho que fazer aqui, ó, depois do último Vzinho, faço 1, 2 correntinhas. Agora sim, ó, que eu fiz as 2 correntinhas, eu venho aqui onde tem a metade do leque e vou completar a outra metade do leque. 1, 2, 3. Como eu tava falando, esse fica mais apertadinho, porque eu fiz tudo dentro de um pontinho só, mas os outros já vai ficar mais fácil. Então, agora eu laço o fio, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, onde foram as correntinhas, puxo o fio, fiquei com 3 laçadinhas, vou lá, pego o fio e solto aqui as 3 laçadinhas de uma vez. Já fiquei aqui, ó, no meio do leque pra eu trabalhar a próxima carreira. Sempre que tiver leque, eu vou fazer leque, tá? Independente de qual carreira seja. Então, aqui eu volto, ó, aqui dentro, faço um ponto baixo, mais 2 correntinhas, para ser meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos, que vai ser a metade do leque. A outra metade, né, eu vou deixar para finalizar aqui, ó, quando eu chegar no finalzinho da carreira. Como eu fiz o leque, eu faço 1, 2 correntinhas de separação, tá? Sempre antes e depois do leque, eu vou fazer as correntinhas de separação. Agora, nessa carreira, a gente vai mudar um pouquinho aqui, ó. Onde eu tenho os Vzinhos, ó, eu vou vir no primeiro ponto alto, ó, pego aqui por trás e vou fazer um ponto alto em relevo. No primeiro ponto alto. Dentro do Vzinho, eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Tudo dentro do Vzinho, tá? 1, 2, 3. Como eu fiz o ponto alto em relevo, ó, no primeiro ponto, eu vou fazer ponto alto em relevo no segundo ponto também. Então, venho aqui, ó, faço meu ponto alto em relevo no outro ponto do Vzinho. Laço o fio, vou pro próximo Vzinho e vou fazer a mesma coisa. Um ponto alto em relevo. Dentro do Vzinho, vou fazer um leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, que vai ser apenas uma correntinha, e mais 3 pontos altos. Só os 2 leques, tá? Que vai ser sempre leque, que eu faço 2 correntinhas no meio deles. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos. Como eu fiz o ponto alto em relevo no primeiro ponto, eu faço ponto alto em relevo aqui, ó, no segundo ponto também. Então, fiz mais um motivo, ele vai ficando assim, ó, bem fofinho. É um ponto bem lindo. Laço o fio, vou no próximo Vzinho novamente, ó, no primeiro ponto, um ponto alto em relevo. No meio do V, eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha, mais 3 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto em relevo. Eu vou fazer assim em todos os Vzinhos, tá? Até eu chegar aqui, ó, no leque. Quando eu chegar aqui no leque, eu volto pra explicar certinho pra vocês. Olha como vai ficando lindinho. Fiz aqui, ó, em cada Vzinho, né? Fiz esse motivo, ó. Ponto alto em relevo, no primeiro ponto alto do V, 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos no meio do V, e ponto alto em relevo no segundo ponto alto do Vzinho. Aqui, ó, como eu cheguei no leque, eu já fiz aqui as 2 correntinhas de separação. O fiozinho que eu fiz a emenda, ó, eu já caminhei com ele aqui, ó, na última alcinha desses pontinhos, porque eu já vou trabalhar por cima, já pra ficar arrematado certinho. Sempre que eu faço emenda, eu faço dessa forma. Então, ó, fiz as 2 correntinhas de separação. Dentro do leque, eu vou repetir o leque. Vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Sempre que chegar no leque, tá? Eu faço a mesma coisa. Então, faço aqui, ó, os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
no mesmo espacinho. Vai ser sempre leque dentro de leque. Apenas, ó, esses lequinhos aqui dos vizinhos, tá? Que vai modificando. Mas eu vou explicar certinho pra vocês. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas de separação. Onde que eu faço essas correntinhas de separação antes e depois dos leques? Vai ser onde a gente vai fazer os aumentos na próxima carreira de vizinho, tá? Pra ele ficar aberto. Então, tem que ter essas correntinhas aqui entre um leque e outro. Agora, ó, novamente, eu começo aqui na outra lateral. Fiz as 2 correntinhas de separação. Venho no vizinho, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Dentro do vizinho, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e mais 3 pontos altos dentro do vizinho. 1, 2, 3. No ponto alto, ó, do vizinho, no segundo ponto alto do vizinho, eu faço ponto alto em relevo. Sem correntinha nenhuma, pulo pro próximo vizinho e vou repetir tudo novamente. Ponto alto em relevo, no ponto alto, dentro faço 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. E no ponto alto, né, no segundo ponto alto em relevo também. Eu vou fazer assim até eu chegar no próximo lequinho onde a gente iniciou. Que a gente fez metade, eu volto pra gente finalizar a outra metade. Eu finalizei aqui essa lateral também, ó. Fiz aqui o ponto alto em relevo no vizinho. No finalzinho. E agora, como a gente vai finalizar o leque, ó, eu faço aqui 2 correntinhas, que tem que ser antes e depois. E vou vir aqui dentro do leque e vou terminar esse leque que eu já tinha começado no início da carreira. Então, eu faço aqui mais 3 pontos altos. Fiz aqui, ó, os 3 pontos altos, vou laçar o fio. Sempre chegar no final da carreira, eu vou fazer dessa mesma forma. Aqui eu tenho meu ponto baixo e as 2 correntinhas, ó. Venho na segunda correntinha, puxo, fiquei com 3 laçadinhas. Pego o fio e solto aqui as 3 de uma vez. Então, já fiquei aqui, ó, no meio do leque, pra já trabalhar a próxima carreira. Dentro do leque vai ser sempre leque. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, 2 correntinhas. Ai, desculpa, eu tive que espirrar. Ó, ponto baixo, 2 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos. Então, metade do leque, né? E como todas as carreiras, a outra metade a gente vai fazer quando chegar aqui no finalzinho. Agora, ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? 2 correntinhas. E nessa próxima carreira, eu vou repetir essa carreira aqui de baixo, que é a carreira dos vizinhos. Só que a gente vai fazer um aumento, ó, de vizinho aqui nessas correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, metade do leque, 2 correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui nas 2 correntinhas de baixo e vou fazer um vizinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Então, eu vou ter esse vizinho, que vai ser o aumento tanto de um lado quanto do outro. Agora, eu laço o fio, vou vir aqui, ó, no meio, onde eu fiz os pontos altos aqui, ó, no meio do vizinho, ó. Na correntinha, eu faço um vizinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Ó, sem correntinha nenhuma, passo pro próximo. Venho aqui no espaço de uma correntinha e faço o vizinho. Um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou fazer assim, ó, em cada motivo, o vizinho, até eu chegar aqui no próximo leque, tá? Quando eu chegar aqui no próximo leque, ó, eu volto pra explicar pra vocês. Fiz aqui, ó, os vizinhos em cada motivinho desse, ó, no espacinho de uma correntinha. Cheguei aqui, ó, nesse canto onde tem o leque. O que que eu vou fazer? Ó, a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá? No espaço aqui de 2 correntinhas, ó, eu vou fazer um vizinho. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, que vai ser o aumento. Pra começar a abrir o poncho. Agora sim, ó, pra ir pro meio do leque, eu vou fazer 2 correntinhas
Sempre faço as duas correntinhas antes do leque, depois do leque. E aqui no meio do leque, eu repito o leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. No mesmo espacinho. 1, 2, 3. Então, fiz leque dentro do leque. Vou fazer as duas correntinhas de separação. E a mesma coisa que eu fiz desse lado, ó, vou fazer desse outro lado também. Então, eu venho aqui, ó, no meu primeiro espacinho de correntinha, vou fazer aqui o Vzinho. Meu primeiro Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, venho aqui, ó, no meio desse motivo, no espaço de uma correntinha, ó, e vou repetir o V. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, eu laço o fio, vou pro próximo, ó, motivo, no espaço, ó, onde tem a correntinha e vou repetir o Vzinho, o Vzinho. Eu fiquei atrapalhada. Ó, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, vou fazer assim até chegar no próximo leque, já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz esse Vzinho, vou laçar o fio no espaço aqui, ó, de correntinha, eu faço mais um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, sempre que for na carreira de Vzinho, tá? No espaço de correntinha, eu faço mais um de um lado e um do outro lado. Então, cheguei aqui, ó, onde eu vou terminar o leque que eu iniciei no início da carreira. Eu faço duas correntinhas, venho aqui nesse espacinho e vou terminar esse leque. Então, eu faço aqui mais 3 pontos altos. Que eu já fiz os 3 no início da carreira. 2, 3. Então, fiz os 3 pontos altos, vou laçar o fio. Vou vir aqui onde tem meu ponto baixo e as duas correntinhas, ó, na segunda correntinha, puxo o fio, fiquei com 3 laçadas, vou lá, pego o fio e solto aqui as 3 laçadas de uma vez. Então, eu já vou trabalhar aqui, ó, no meio do leque novamente. Fica um acabamento, ó, perfeito, tá? Quase nem aparece, né? Só se olhar bem de pertinho. Então, eu volto aqui dentro, ó, puxo o fio, faço um ponto baixo, duas correntinhas, no meu primeiro ponto alto. E aqui dentro, ó, eu faço mais 2 pontos altos. Então, eu fiz aqui metade de um leque, que eu vou terminar a outra metade quando chegar aqui no final dessa mesma forma que eu fiz, tá? Então, agora, nessa próxima carreira, ó, vou fazer aqui as duas correntinhas de separação, porque em qualquer carreira, tá? Desde que seja essa carreira com esse motivo, quanto a carreira do Vzinho, vai ter sempre depois dos leques a correntinha, duas correntinhas antes e duas depois. Então, agora, ó, eu continuo fazendo essa carreirinha aqui de baixo. Agora, eu fiz as duas correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui no meu primeiro Vzinho, ó, no ponto alto, pego aqui por trás, faço um ponto alto em relevo. Dentro do Vzinho, eu faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha apenas e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Onde tem o segundo ponto alto do Vzinho, faço o ponto alto em relevo. Então, eu vou repetir esses motivos novamente, tá? Você vê que já aumentou um aqui, né, ó? Que a gente fez esse Vzinho aqui no meio. Então, sempre vai ter um aumento, ele é onde que o poncho vai abrindo pra ficar, né, a parte do braço bem certinha. Laço o fio, ó, vou no próximo Vzinho novamente, um ponto alto em relevo no primeiro ponto alto. 3 pontos altos dentro do V. Uma correntinha e mais 3 pontos altos dentro do V. No ponto alto, ó, no segundo ponto alto do V, um ponto alto em relevo.
E eu vou fazer assim, ó, em cada vezinho. Ele fica assim, ó, tá vendo que ele fica assim, meio curvadinho? Mas esse é o charme, tá? Porque aqui onde tem os pontos em relevo, ó, ele fica assim, estufadinho. Olha como ele fica. Fica tipo 3D, fica bem bonitinho. Então, eu vou fazer aqui mais um pedacinho com vocês, tá? O segmento agora do poncho vai ser esse. Uma carreira vai ser de vezinho, outra carreira vai ser esse motivo aqui, tá bom? Não tem segredo nenhum, você vai fazer aí quantas carreiras você achar necessário, mas eu vou terminar essa carreirinha até chegar aqui, ó, no próximo leque e volto pra explicar mais um pouquinho pra vocês. Cheguei aqui, ó, nos leques novamente. Então, eu fiz aqui no último vezinho, ó, bem do ladinho do leque. Vou fazer aqui as 2 correntinhas de separação. Dentro do leque, eu vou fazer leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. E deste lado, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Fiz as 2 correntinhas de separação, venho aqui no primeiro vezinho, faço o ponto alto em relevo no primeiro ponto alto do V. Dentro do vezinho, 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. No ponto alto, ó, no segundo ponto alto do V, faço um ponto alto em relevo. Sem correntinha nenhuma, já pulo pro próximo e vou fazer assim, da mesma forma que eu fiz do outro lado, tá? Até chegar aqui, ó, na onde a gente iniciou a carreira. E quando a gente chegar aqui, a gente vai fazer o último vezinho, 2 correntinhas de separação. Vou finalizar este leque e fazer o mesmo fechamento, tá? E já vou iniciar a próxima carreirinha. Aí, a próxima carreirinha vai ser de vezinhos novamente. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer metade do V aqui, 2 correntinhas de separação. Nesse espaço de correntinha, eu vou fazer o Vzinho, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. E no meio aqui, ó, de cada espacinho de uma correntinha, eu vou fazer o Vzinho. Então, vai ser sempre assim, ó, uma carreira de Vzinho, uma carreira com esse motivo aqui em relevo, que fica perfeito, fica um modelo muito lindo, tá? Eu acho que já deu pra entender, né? Já deu pra entender? Olha só, ele vai abrindo aqui, ó, pra dar... Ó, tá vendo que ele vai ficando assim, de biquinho, tá? Pra dar a largura do braço, né? Dos braços. Isso aqui vai ficar por cima. Ele é lindo, esse modelo. E é bem facinho de fazer, tá? Eu vou fazer o meu e vou ver quantas carreiras vai ser necessário aqui pro tamanho que eu quero. E explico pra vocês certinho quantas carreiras que eu fiz. Eu vou terminar na carreira de Vzinho. A minha última carreira vai ser carreira de Vzinho pra gente colocar as franjinhas e ficar bem certinho. Ó, olha que lindo, né? A gola, já uma parte aqui do poncho. Agora é só dar esse segmento por quantas carreiras for necessário pro tamanho que vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer o meu e quando eu terminar aqui as carreiras, eu volto pra explicar certinho pra vocês. E já falo, né? Explico certinho quantas carreiras que eu fiz. Acho que não ficou nenhuma dúvida, né, ó. Uma carreira de Vzinho, uma com esse motivo, outra de Vzinho, outra com esse motivo. E vai ficando esse trabalhado mais lindo, tá? Vou terminar o meu e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, já fiz as quantidades de carreiras, tá? Necessária pro tamanho que eu quero. E terminei aqui, ó, com carreiras de Vzinho. Já falo pra vocês quantas carreiras deram. Aqui, ó, no finalzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Quando é na última carreira, a gente faz as correntinhas. Aí, eu venho aqui no meu primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Eu já cortei aqui o fio, ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou puxar esse fiozinho aqui pra trás. Deixa eu só puxar aqui certinho.
Quando a gente trabalha com lã, né, ela às vezes puxa um fiozinho. Essa pontinha de fio, ó, eu vou caminhar ela aqui no meio desse leque. Ó, pegando aqui a última alcinha. E depois eu vou pôr esse fio aqui numa agulha de tapeçaria e vou caminhar aqui por dentro desses pontos para fazer um arremate certinho, tá? Porque agora aqui a gente vai colocar a franjinha, né? Então vai ficar aqui tudo certinho. Esse fiozinho eu só termino de arrematar aqui por trás depois. Aí, ó, o que que eu fiz aqui? Eu fiz 33 carreiras, tá? Eu contei tanto a carreira de vezinho quanto a carreira do motivo em relevo. Aí, pra contar, ó, pra facilitar, você vem aqui na parte da gola, bati aqui no celular. Ó, eu começo a contar, depois da gola, carreira de ponto alto, eu começo a contar aqui, ó, onde tá os lequinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiquei com total, ó, contando até aqui embaixo, na última carreirinha, 33 carreiras, tá? Fiquei com 33 carreiras. Então, a última carreira é de vezinho. Tem que ser a de vezinho, independente de quantas carreiras vocês vão fazer, tem que ser a carreira de vezinho pra juntar aqui, ó, pra não ficar aberto esse ponto em relevo, tá? Então, aqui vai ser onde a gente vai fazer as franjas agora. Pra fazer as franjas, o que que eu fiz? Eu peguei, ó, uma folha de caderno, né, uma capinha dura, ó. Então, eu já deixo ela sempre guardada. Eu medi aqui 20 centímetros, 15 centímetros. Quando eu quero uma franja, né, com 20, quando eu quero uma franja com 15. Vou pegar aqui o fio, ó. Então, eu vou fazer desse lado que tá 15 centímetros. Por quê? Eu vou cortar só de um lado e cada fio vai ficar com 30 centímetros. Então, ó, eu coloco aqui na parte de baixo, ó. Quando eu chegar aqui embaixo, ó, então, eu fiz uma tirinha, 2, 3, 4, e vocês vão fazer aí, né, quantas forem necessárias. Eu vou cortar aqui, porque como eu já cortei as outras, faltaram só 4 pra mim, pra completar, ó. Cortei aqui na parte de baixo, então, fiquei aqui com 4 fios de 30 centímetros. Pra franja que eu vou colocar nesse poncho, eu vou usar 3 franjinhas dessa, pra cada espacinho. Vou usar 3 fiozinhos desses, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, fica melhor pra ver. O meu tripé, ele não tá muito bom. Ele tá escorregando um pouco, ó. Então, eu vou pegar assim, ó, 3 fios desse que eu acabei de cortar. Aí, você junta aqui as pontinhas. Nem sempre as pontinhas ficam todas iguais. No final, você vai ter que cortar, ó, dobrei. Então, ó, é como se a gente ficasse aqui com 6 fios, né? De 15 centímetros cada. Aqui a peça, ó, tá do meu lado direito, tá? O lado relevo pra cima. E eu vou vir aqui, ó. Eu vou começar aqui nesse lado pra gente fazer esse cantinho aqui e depois vocês terminam de fazer tudo. Então, vou vir aqui, ó, dentro do Vzinho. Opa, pera só um pouquinho. Eu bati aqui no tripé e o tripé começou a descer. Eu vou só arrumar aqui e já volto. Voltei aqui, ó, dobrei ao meio, né, 3 fios, ó, peguei 3 fios desses que eu cortei, dobrei aqui ao meio, ó, seguro aqui em cima, e venho com a agulha, ó, no meio do Vzinho, tá? Coloco ela aqui de baixo pra cima e puxo. Eu puxo aqui, ó, e vou terminar com a mão, tá? Usei a agulha só pra puxar mesmo. Deixo as pontas ali juntinho, ó, seguro e ajusto aqui pra ficar bem certinho aqui, ó. Então, vai ficar assim, no meio do Vzinho, ó, fica bem certinho. Você deixa a peça virada pra cima, que ela fica bem certinha. Aqui você pode apertar bem pra ajustar, pra não soltar. E essas peças assim delicadas, eu sugiro que quando for lavar, lava a mão, né? Seca a sombra, pra ter mais durabilidade, pra não soltar as franjas. Porque se você bater na máquina, ó, além das franjas, né, desfiarem todas, elas ainda vão acabar soltando, né, com o tempo. Ó, peguei aqui mais 3 fios, vou juntar aqui as pontinhas. Ó, esse aqui teve um pontinho que ficou maior, mas depois eu vou pegar a tesoura e vou ajustar pra ficar bem certinho. Vou colocar a agulha aqui, ó, no próximo Vzinho, tá, ó. Vem aqui no próximo Vzinho, puxo. E aqui, ó, vou passar os fiozinhos por dentro e puxo. Agora é só ajeitar, ó.
Ajusto bem. Ó como vai ficando bonitinho. E aí, ó, aqui você pode fazer a franja tanto maior quanto menor, tá? Depende do tamanho do poncho que você quiser, né? Como eu fiz um poncho um tamanho bom, essa franjinha, ó, vai ficar aqui com 15 centímetros, pra mim tá um tamanho bom. Peguei aqui mais 3 fios, dobra aqui ao meio. E agora, ó, chegou aqui no cantinho. Peraí, porque eu tô por trás do tripé, eu vou tentar pôr o braço aqui pela frente. Ó, quando eu cheguei aqui no cantinho, o que que eu vou fazer? Pra não fazer só uma franja aqui, ó, e ficar todo esse espaço sem, nesse espaço de correntinha, deixa eu pôr mais aqui no meio pra vocês verem, ó, pra não colocar aqui na pontinha e ficar esse espaço todo sem, então aqui, ó, no espaço de correntinha, eu vou colocar uma franjinha também. Por isso que eu quis fazer aqui a parte do cantinho com vocês, ó. Coloco aqui no espaço de correntinha também, ajusto aqui certinho, um fiozinho, ficou aqui emboladinho, o que que você faz? Ó, quando fica assim meio emboladinho, você vai puxando todas as pontinhas de fio, ó, até você acertar o fiozinho, pronto, já ficou certinho. Vou pegar aqui mais 3 fios, pra fazer essa parte aqui do meio, né, no meio do leque. Ó, junta as pontinhas. Venho aqui agora no meio do leque, ó, que aqui eu já fiz. Então, venho bem no meio do leque. Puxo esse fiozinho. E ajusto. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta do leque. Do leque não, né, do poncho. Ó, ajusto bem. Olha como fica bem gracioso. Agora, ó, eu continuo aqui do outro lado, nesse espaço de 2 correntinhas, eu vou colocar uma franjinha, e no meio de cada vezinho eu vou colocar uma franjinha. Então, eu vou colocar o meu, tá? Todos os fiozinhos que eu tenho aqui, ó, onde que eu emendei os barbantes, né? Porque foi vários rolos, depois, no finalzinho, eu vou falar pra vocês certinho, quanto ficou pesando, né? Pra vocês verem o tanto que eu gastei de fios. Ó, como eu já arrematei, já trabalhei por cima, eu vou só cortar esse fio e pôr um pouquinho de cola ali dentro. Pra ficar, vou fazer isso com todas as pontinhas de fio. Vou colocar todas as franjinhas, vou pesar, tá? Vou colocar na manequim e vou mostrar pra vocês ele já prontinho. E ficou prontinho. Olha que gracinha. Eu deixei a gola dobrada, ó. Você tem a opção também de deixar ela sem dobrar, tá? Assim fica mais charmosinho, ó, fica mais quentinho. Ele ficou um tamanho ótimo, ó. Ficou no rumo do quadril. Coloquei as franjinhas. Depois de todo prontinho, tá? Todo prontinho, arrematado os fios com franjinha, tudo. Ele ficou com 735 gramas de lã. Eu usei a lã molé, tá? Mas pode variar aí, depende da lã que você for usar. Bem facinho de fazer, ele é um pouquinho mais demorado por conta desse ponto em relevo, ó, mas fica perfeito, fica perfeitinho. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!